O house é como você toca, é como você para, é como você gesticula, é como você fala. O que você tem que entender no house? É o feeling. Se você entender esse feeling, o feeling é como você bate no chão. Você tocou no chão, é house já. Eu não preciso fazer o loose legs ou o farmer para ser house. E aí o Guiu fez alguma viagem, voltou e falou, gente, house. E o André foi para Nova York e voltou e começou a falar house, house, house. Então a gente começou a ver eles falando de house. O house é legal, o house dance é legal, tal. E eu achei muito legal, porque a música era muito legal. O Eduardo So, que era discípulo do ritmo, o grande mestre Eduardo So, me viu eu praticando isso, eu entrava já nas rodas de breaking. E aí quando o So viu, falou, pô, isso que você tá fazendo é house, André, você tá tentando fazer house. Eu falei, é isso mesmo, tô tentando. Vai vir um dançarino chamado Cal Libanos da França, e a discípula do ritmo vai abrir, fazer um warm-up pra esse duo. E aí eu marquei um workshop aqui na Academia Movimentos, em 2003. E aí me deixou uma fita e falou pra mim assim, em português. Assista com calma. Em 97, eu voltei pro Brasil, comecei a ensinar um pequeno coletivo, que era o Ritmos de Rua. Caju, Ralph, Kleber, João, Terto, Amanda, Francine. Basicamente esse pessoal. Então eu tinha 10 pessoas que eu ensinava fechado no ensaio do grupo. Eu ensinava hip hop e ensinava house. Todos esses caras hoje que são da segunda para terceira geração aprendeu fazendo aula comigo. O Guiu foi uma pessoa que me ajudou muito. No início começou a me ensinar muito, pegou na minha mão, falou, não, vou te ensinar, vem aqui que eu vou te falar o que é isso, vou te ensinar essa dança e tal. A informação na internet estava chegando, então ainda a gente não sabia o que acontecia para fora desse estado ainda. Para você ter informação, você tinha que trazer alguém, ou você tinha que ir lá para fora, que era pouquíssimas pessoas que tinham essa condição e etc. Aí em 2000 eu abri a Casa da Dança com essa ideia, assim, eu falei, vou abrir essa escola de dança, daí toda essa galera pode vir, então todo mundo ia lá, ficava treinando lá, e aí eu falava, André, você não quer vir aqui na Casa da Dança, dar aula pra gente? E ele falava assim, eu ainda não sei muito, então dar uma aula com esse nome eu não quero, mas se você quiser a gente faz um treino. E o Andrezão simplesmente falou, cola lá na Movimento, a academia que fica lá no Horto Florestal. Falei, beleza, vou ver um dia pra ir. Chegava lá, ele dava a aula dele, eu participava da aula. Ia aprendendo com ele os passos. Foi passando os anos assim, que foi mais ou menos nessa época, 2016, 2017, acho que até um pouquinho antes, que eu fui conhecendo mais pessoas além do underground e da Ritmos. Então aí começou a trazer mais referências para mim, mais corpos diferentes dançando, mais pessoas se expressando com o house, né? Comecei a conhecer os DJs, o André, né? Ver como eles amavam fazer aquilo, né? Tipo, comecei a olhar de uma forma diferente, né? Fui parar lá na Casa da Dança, para dançar lá. Entrei como dançarino do Move e depois fui fazendo treinamento com eles, fazia aula de house com ela, treinava com o Andrezão e sempre pingando nos cantos, treinando. Foi assim que eu conheci o house. Tinha já o Underground Vibration, Pedrinha, Cabelo, que foram de fato minhas primeiras figurinhas que pegaram na mão, assim. Danilinho começou a treinar comigo. Ele e uma galera fez aula comigo. E aí virou, eu me juntei com algumas pessoas e a gente começou a treinar. Uma das pessoas era o Cabelo. Aí a gente treinava cada dança, aí tinha a unidade 2, treinava na unidade 2, sempre marcava horário para treinar. Ele dava aula de breaking na Casa da Dança e aí a gente começou a treinar junto, eu e ele. Até na Índia a gente dançou house, eu e o Cabelo. Hudson, Pedrinha, e aí a gente se juntava e ficava praticando. E depois é que veio o Hugo. E foi logo que eu voltei, foi quando eu me mudei para São Paulo até. E aí foi quando eu me juntei com outras pessoas que tinham o mesmo pensamento, né? Que esse mesmo entendimento assim, dentro do house, dentro do clube, que foram as pessoas que a gente se juntou e surgiu o Underground Vibration. E aí a partir daí a gente sempre
gostou de se juntar, tipo, com esse propósito, né? De se juntar para, tipo, difundir o house como uma cultura. A gente treinava na Casa da Dança e era um ritual que a gente tinha. Parecia que a gente estava num clube mesmo, assim. A gente gostava de apagar as luzes, botar uma luz laranja, vermelha que tinha lá e soltava música e ficava dançando mesmo, valendo, assim, sabe? Tipo, isso foi em 2010. Eu fui do Underground Vibration durante um breve período, mas foi um momento de estudo muito intenso. Tipo, o underground tinha um jeito diferente de dançar, né? Essa coisa de se conectar mesmo, assim, com o outro e dançar junto, né? Era uma dança muito do coração, da emoção e tal. E a minha união com os meninos foi muito forte, a gente tinha uma coisa muito forte. E eu entendia que, assim, nossa idade era diferente, tudo nosso era diferente. Então eu entendia que quem conectou a gente foi a dança mesmo, né? E foi o house. Eu acho que o house, você sentia, assim, né, eu acho que a essência dele, quando você tá dançando, essa transcendência que a galera fala, esse sentimento, eu acho que é você tá 100% na presença, conectado com o outro. A Casa da Dança, da Tati, 2009, 10 mais ou menos, rolou umas bolsas lá. Fui tentar conseguir e lá eu me inscrevi para fazer aula de breaking e house. Já acompanhava o Underground Vibration, ele parou por um tempo, eu tinha eles como referência. Depois de um tempo o Hugo me faz o convite para fazer parte do grupo. E aí ele me fala que tinha um interesse muito forte da coisa da essência e que ele me percebia e me sentia nas festas junto com a galera em comunhão. Então ele falou que queria juntar uma galera que era por afinidade e queria levantar um trabalho novo. E eu falei, demorou. Eu já conhecia a galera, a maioria do underground, né? Mas eu era mais próximo do Hugo, do Luciano, que era da Casa da Dança. Então hoje em dia sim, a gente é amigo, irmão, assim, para além da dança. O primeiro espetáculo do Underground Vibration que a gente fez, que eu fiz, foi eu e a Tati, que a gente coreografou. A gente apresentou em Uberlândia, em São Paulo, lá na Olido. A gente também dançou um pocket assim, de show dele num festival de dança em Garopaba. Mais recente a gente teve o espetáculo Modo, que eu coreografei também já com a outra geração do UV, né? Era outra galera. De projeto que a gente conseguiu foi do Paulo Gustavo, né? Na pandemia, que aí foi que a gente fez umas oficinas e a gente produziu um curta, né? Um audiovisual. E eu lembro nesse início, eram os dançarinos ali, cada um treinando, pegando informação da onde tinha, que era difícil. Uma batalhinha que surgiu ali, que surgia lá, mas assim, pelo que eu lembro, era tipo uma batalha no ano. Mas naquela época a gente ia pra rua, a gente ia pra sala de aula, a gente ia pra algum espaço que a gente pudesse estar junto e trocar. Roda nas estações de metrô, né? Ali na Conceição, eu tinha a roda ali que a gente ficava. Eu não tinha interação com outras meninas que dançavam house, assim. Eram poucas, que também eram tão dedicadas, assim, ao house. Às vezes era uma menina que dançava um hip hop, um pop, que gostava de dançar house, mas ela não estava tão presente ali, né? E aí eu comecei para São Paulo, mas mesmo assim, as primeiras vezes que eu fui, não foi pra festa. Porque as festas de house sempre existiram ali. Só que a house music, música eletrônica, era um público que não era a galera da dança. Era a galera que vai ali pra curtir house só e não tinha dança. Então a gente começou a ser rato de festa, assim. Então era uma época que tinha muitas festas de house, que era até para um público elitista, era um público, assim, tipo, que tem um poder aquisitivo maior. Só que a gente tava lá, sabe, assim, tipo, e a gente era a atração da festa. E isso era muito legal, assim, no sentido que a gente conseguia se divertir onde a gente estivesse. Se tivesse música boa, a gente tava, entendeu? E em 2007, eu com o Hélio Branco, finado Hélio Branco, que também já se foi, criamos a Rock Master Party, com o nome que o Hélio criou, o nome Rock Master, não eu. E aí a gente pensou no formato clube para os dançarinos em 2007, porque eu vim dos clubes dos anos 90 e isso foi perdendo força para balada. De clube virou balada, virou drink, virou outra coisa no Brasil. Na época do Vibration, a gente ia pra Rock Master,
A gente ficava dançando todo mundo junto, a gente rolava naquele chão, gente, que a gente saía de lá imundo. Então a gente fazia muito contato improvisação, dançava muito corpo com corpo, sabe? Não tinha essa coisa da distância e tal. Pra difundir assim em São Paulo mesmo foi Rock Master. Você vinha neguinho de Campinas, neguinho não sei da onde, de repente do nada tinha neguinho de Cascavel. Onde muitos dançarinos da cena se encontravam e a coisa acontecia como ela é. Era um rolê que, tipo assim, a gente esperava pra ir. E todo mundo ia. Tipo assim, era todo mundo. Sabe, tava todo mundo misturado, tipo, tinha b-boy, tinha dança de pop, todo mundo tava lá, porque era um âmbito muito foda e a galera queria participar. E quando o André tocava house era uma loucura, era um ritual a parada, onde a gente realmente sentia, assim, tipo, essa energia do clube, assim, essa energia do house, assim, dentro de uma festa. E aí foi aí que a gente começou a entrar em contato com algumas pessoas, assim, começou a colar nas festas dessas pessoas, tipo, Rafael Moraes, né? Léo Ruas, Milton Schuker, né, os caras da Sunday Session. Na Lab, na Augusta, que o Rafael Moraes tocava toda quinta. Aí depois, enfim, teve Soul Set também, né, Festa Soul Set. Daí a gente começou tipo, a juntar dançarinos né, nessas festas mais de house music, né, e tudo mais. Depois, e aí veio também a Friends Casa, né? Mari Rossi, o Arthur Viegas, que eles apoiam muito, abrem muito espaço pra galera da dança. A Friends começa, filha da Rock Master Party. O Arthur ia na Rock Master e falou, não, pô, a gente tem que fazer uma festa só de house. E a gente criou a Friends Casa, que o logo quem fez foi o Shiro, que o Shiro é artista plástico em Nova York. Shiro mesmo! A dança não é uma coisa, a dança sou eu, a dança é você, a dança é você. A dança é todo mundo que faz a dança, né? São os corpos que dançam. Então não é um momento específico, é uma vida inteira. Enquanto você vive, você é aquilo. House não é momentâneo, é vivência. Você tem que viver. Se você não vive, você não é. O peso de estar sozinho também nessas ações vai chegando, né? Porque a gente lida com muitos conflitos. Como você fazer também a galera compreender que a gente precisa se organizar para poder avançar e talvez cobrar algumas coisas. Só que nem todo mundo quer bater de frente com isso porque é difícil. Tem um momento que eu comecei a me incomodar com o jeito que tipo, as meninas eram tratadas, até em todos os aspectos, assim. Eu tentei lutar um pouco contra isso no sentido, tipo, de montar esse coletivo, né, as manas houseiras. Eu não tive a ideia, assim, eu sozinha. Tipo, a gente sentou as meninas que eu conheci e falou, velho, vamos fazer isso. Vamos tentar fazer acontecer. Então, a primeira formação das manas houseiras foi a Tati, a Aline, a Jazz, a Belinha. Aí eu, a Bruna, a Lelê, a Júlia. Acho que essas meninas que estavam ali mais próximas. Depois a gente foi agregando outras meninas, e ali naquele momento eu me vi num lugar de organizar, de gerir, né, e foi uma oportunidade muito legal de estar dentro da Red Bull Station. Então, quando o Hugo vai ali pro CRD, acontece um movimento incrível, porque cola uma galera, mas sempre fica o e o depois. E agora, né? E aí agora, o depois, surgiu a SP House. Eu, Gi, Edu, Flávia, a Cris, eu acho que de pessoas que já estavam nesse processo e eu acho que identificaram em outros lugares a construção desse lugar de tipo assim, a gente precisa construir espaços seguros para a gente poder ser e existir. Não vai ser a roda do julgamento, vai ser a roda da existência. Quando eu cheguei, pelo menos, tipo, para mim não conseguia ver tantas pessoas que estavam iniciando, tipo assim, uma nova geração. Obviamente não tinha tudo que tem hoje, né? Tipo, relacionado principalmente com as práticas do ECP House, que é algo, tipo, não é algo que fica, tipo, vago assim, né? Tipo, uma coisa muito importante, que é algo que se mantém e é muito difícil de ter, né? A House Danta surgiu em 2022 e eu tava muito nessa vontade, tipo assim, preciso colocar meu projeto em prática. Eu acho que vai dar certo e tal, só que de começo era online. Então eu comecei a fazer o projeto online, aí eu investi no celular para poder fazer webcam.
de primeiro mês, assim, teve uma galera que começou a acreditar no projeto, a galera começou a acompanhar. E aí teve uma galera que falou, pô, acho bacana você ter um projeto também, porque eu vejo que você tá na cena, tá fazendo seu nome e tal. E aí eu lembro que no final do ano eu comecei a fazer o presencial. Ter feito um grupo de estudo também pra mim foi muito linkado para esse lugar, tipo, por A ou por B, a gente não tem esses momentos para estudar, para treinar, para, sei lá, a vida, né? Então, tipo, eu separava muito esse espaço de 2 horas pra gente, tipo, realmente ficar estudando e ficar imerso no que é a cultura house, né? Ver hoje como está a cena, como relacionada à quantidade e comunidade e a quantidade de coisas que tá tendo, tipo assim, é absurdo a diferença, né? É muito louco. O Vibration, quando a gente se juntou, né, a gente tinha vontade de fazer festas, a gente tinha vontade de fazer coisas acontecerem, de poder trazer essa cultura pra cá, porque ainda quase não tinha. Mas a gente não conseguiu, óbvio, fazer tudo, fazer um grande evento, fazer festas, fazer... Não, a gente não conseguia. Pulando dali pra agora, que eu me afastei um pouco, né, depois que o Vibration deu uma diminuída, que é onde eu vivi mais intensamente essa cena aqui no Brasil. Acho que agora eu consigo ver tudo que a gente quis fazer acontecendo. Pelas mãos de outras pessoas, como vocês, e como outras tantas pessoas. Então eu acho que a gente está num momento ótimo.